Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando mais uma live da nossa série das 100 melhores crônicas brasileiras. Exatamente, estamos chegando então à nossa 20ª live. 20ª live, é sempre com alegria, é sempre com felicidade, é sempre com prazer. É sempre uma grande honra reencontrá-los aqui no nosso habitual horário das 9 horas para que comentemos as 100 melhores crônicas brasileiras. E hoje, como vocês sabem, nós falaremos de duas crônicas. Hoje nós falaremos sobre a crônica Meu Ideal Seria Escrever, de Rubem Braga, e falaremos em seguida da crônica Café com Leite, de Antônio Maria. Enquanto os nossos amigos, os nossos colegas chegam para a nossa live, recados rápidos, recados bastante rápidos, né? Em primeiro lugar, para aqueles que aqui chegam pela primeiríssima vez, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos. Em segundo lugar, saibam que nós nos guiamos por essa obra. As 100 melhores crônicas brasileiras de todos os tempos, né? O título é As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, de Joaquim Ferreira dos Santos, o selecionador, o organizador dessa antologia, e essa obra é publicada pela editora Objetiva. Então, é sempre bom ressaltar isso e lembrar que é interessante, que é importante que, de algum modo, vocês adquiram essa obra. Bom, em segundo lugar, hoje, no dia de hoje, eu coloquei mais um áudio lá no grupo do Telegram, no nosso canal do Telegram, mais um áudio aí que ultrapassa os 20 minutos. Nós estamos lá no Telegram analisando o livro A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, que trata de arquétipos, trata da jornada do herói, entre outras coisas. Então, se você tem interesse em literatura, tem interesse em escrita, entre no canal do Telegram, o conteúdo está muito detalhado, está muito aprofundado e é gratuito. Se você quiser fazer parte e ainda não faz, basta clicar, né? Olha o outro. Clica aí. Basta clicar no link que está na minha bio, ali abaixo da minha foto, né? E um recado relativo à nossa agenda. Como eu já havia avisado na semana passada, amanhã, quinta-feira, eu não poderei fazer lives. Vou ter a situação igual a que eu tive ontem, né? Essa semana estou com algumas questões aí extraordinárias em relação ao trabalho. Amanhã eu não poderei fazer live. Então, na sexta-feira, nós vamos fazer algo diferente. Na sexta-feira, nós falaremos sobre a crônica Batizado na Penha, de Vinícius de Moraes, e eu aproveitarei ineditamente aqui nesse espaço para falar também de um filme. Então a gente vai falar de um filme e de uma crônica. E qual vai ser o filme? O documentário Vinícius de Moraes, que está na Netflix. Então sexta-feira, na verdade, eu vou falar um pouco sobre o documentário do Vinícius de Moraes, que está na Netflix, e vou, evidentemente, falar sobre a crônica Batizado na Penha do nosso querido Vinícius de Moraes. Então, ao final eu relembro esses recados e também vou colocar tudo nos stories aí, detalhadamente, para que ninguém se perca. Então, pessoal, hoje nós temos duas crônicas para falar, de dois autores diferentes, e eu gostaria de começar pela crônica do Rubem Braga, porque ela vem antes, né, na ordem do livro. Meu Ideal Seria Escrever, de Rubem Braga. Nós já falamos sobre o Rubem Braga numa outra live, na época das lives de contos, quando eu fiz os 100 melhores contos, fizemos duas lives sobre o Rubem Braga e agora, novamente, aqui nas lives das 100 melhores crônicas, evidentemente, retomamos o Rubem Braga, que é provavelmente o nosso principal cronista, né? Claro que existem outros muito grandes, né? O Paulo Mendes Campos, como nós ressaltamos na live de segunda-feira, o Machado de Assis, o João do Rio, mas o Rubem Braga ele figura aí com um lugar de destaque especial. Porém, como eu já fiz uma introdução à biografia do Rubem Braga, eu gostaria de começar essa live já
partindo diretamente para o texto, porque essa crônica, meu ideal seria escrever, de Rubem Braga, é uma crônica que nos traz reflexões muito importantes. Na verdade, eu diria até que essa crônica do Rubem Braga é um convite à reflexão em relação ao papel da literatura, né? Eu acho que, no fundo, nós temos uma oportunidade de falarmos sobre a função da literatura, a função da arte e aquilo que nós desejamos que seja o resultado final da arte, né? Então vamos começar falando sobre essa crônica. Meu ideal seria escrever, de Rubem Braga. Bom, então, como eu havia dito, nós estamos diante de um convite à reflexão. Porque a crônica inteira é aquilo que o narrador deseja que a sua crônica, que o seu texto, que a sua história possa fazer pelos outros. Nós temos uma crônica em que o narrador, então, expressa esse desejo de um resultado benéfico da literatura. Isso aqui nos coloca uma questão muito interessante, porque muitas vezes a literatura é tratada como algo de menor importância, algo sem valor, algo que não teria, né, para as mentes incultas, para os homens oblíquos, qualquer resultado na sociedade, quando não é isso que acontece na realidade, né? Eu mesmo, uma vez, estava numa aula do mestrado, e durante a aula de uma professora que eu admiro muito, era, aliás, a melhor professora que eu tive no mestrado, nós tivemos esse embate, essa discussão em relação à utilidade ou inutilidade da arte, a utilidade ou inutilidade da literatura. E essa professora, que é uma professora brilhante, ela tem uma perspectiva bastante comum, na verdade, nada em comum, bastante comum, de defender que a arte, a literatura deve ser dissociada de um suposto utilitarismo, né? É claro que quando a gente fala sobre a arte ser utilitária ou não, nós estamos entrando na realidade num campo da filosofia, né? Porque o utilitarismo é uma corrente filosófica que tem, por exemplo, entre seus defensores o Stuart Mill, o Jeremy Bentham, mas não é sobre esse utilitarismo que eu queria entrar aqui, né? A minha posição, que não tem a ver com correntes filosóficas cujo nome tem essa raiz de útil, de utilidade, de utilitário, a minha visão, que não tem a ver com isso, é uma visão, sim, que a arte, a literatura, elas possuem uma função na sociedade, na vida humana. Na verdade, possuem muitas funções, né? Tantas que seria impossível que nós abordássemos todas as possibilidades, todas as finalidades, todas as funções da arte, da literatura numa live só, que na verdade não é dedicada a essa discussão, é dedicada a 2 textos. No entanto, o texto de hoje nos traz uma dessas funções, que basicamente é a função de fazer bem ao próximo, de algum modo impactar positivamente e beneficamente a vida das pessoas, a vida dos leitores. A arte, a literatura, não são atividades estéreis da vida humana. Pelo contrário, a arte, ela pode fecundar a sociedade com beleza, com bem, com verdadeiro, enfim, com reflexões, com retratos da vida humana, com análises sociológicas, antropológicas, filosóficas, estruturadas por meio de uma ficção. Então, a crônica de hoje nos relembra de que a arte também é um instrumento do bem, né?
Então a primeira questão que a crônica coloca é por que escrever e para quem escrever? É claro que nós poderíamos ter aqui, categorizar dois tipos de escritores, né? Os escritores mais altruístas, ou seja, aqueles que mais conscientemente têm essa noção da arte como um bem ao próximo, e escritores mais egoístas, né? Que não possuem essa concepção, mas que produzem arte, que produzem literatura da mesma forma. É claro que o fato de um escritor ser altruísta não significa que ele fará boa arte, boa literatura. Ele pode ter a melhor das intenções e seus resultados práticos serem pífios. Por outro lado, o fato de um escritor ser egoísta, nesse sentido que nós estamos colocando aqui, também não significa que ele será mau escritor. Ou seja, o ponto de partida do escritor, aquilo que o motiva a escrever, não resulta necessariamente numa coisa ou em outra. Porém, eu tenho uma perspectiva de que a boa arte, e eu já ressaltei isso em várias lives, em várias aulas, a boa arte é sempre um ato de amor ao próximo. Por mais que no seu íntimo o escritor tenha uma perspectiva mais egocêntrica, mais egoísta, mais egóica, por mais que para ele escrever seja apenas uma satisfação das suas necessidades, das suas vontades, ou mesmo uma necessidade de adquirir certo status social, né? Por mais que tenha esse fundo mais ególatra, a partir do momento em que o livro vai ao mundo, a partir do momento em que o texto vai ao mundo, eu acho que, no fundo, isso é um ato de amor ao próximo, porque se não houvesse o componente de preocupação para com o outro, os livros sequer seriam publicados, né? Então eu acho que, no fundo, toda a literatura é feita para trazer um bem ao outro. No fundo, a literatura não teria sentido se não tivesse uma função benéfica na sociedade. Nenhuma arte teria. Mesmo aqueles livros, mesmo aquelas pinturas, mesmo aqueles filmes que retratam as maiores mazelas, aquilo que há de mais grotesco, aqueles livros que retratam o mal, né? As piores manifestações do ser humano, se não estivesse ali uma forma do ser humano se melhorar, eu acho que a literatura nem a arte existiriam, né? Então, quando o narrador diz que meu ideal, a minha vontade, o meu desejo seria escrever uma história engraçada, e ali ele vai elencando os efeitos que ele gostaria de que essa história engraçadíssima atingisse, eu acho que, ao fim e ao cabo, ele está falando exatamente disso. Que o fim último da arte é sempre fazer algo de bom pelos outros. Seja mais emocionalmente, como, por exemplo, quando você lê um poema, digamos, um poema de amor, que te toca, seja do ponto de vista mais racional, ou seja, quando você lê um livro que aborda determinado aspecto, às vezes cruel, da sociedade, por exemplo, o racismo, por exemplo, a pobreza, por exemplo, a violência, né? Mas lendo aqueles relatos que às vezes são duros, que contêm assassinatos, estupros, seja lá o que for, diante dos seus olhos abre-se uma possibilidade de reflexão sobre aquilo que na sociedade, na humanidade, deve ser melhorado, deve ser consertado ou até mesmo extirpado, né? Então, eu acho que a crônica de hoje nos responde isso. Eu quero escrever para aqueles que precisam de uma palavra resplandecente.
E por que eu quero escrever? Porque, no fundo, esse dom, esse talento, essa vocação ou esse ofício que eu, escritor, possuo, deve ser aplicado não apenas para a minha própria satisfação, porque se fosse aplicado só para a minha satisfação, só para a minha autossatisfação, ela morreria. Porque nada que é feito apenas para o indivíduo floresce. Só o que floresce é aquilo que é feito em benefício dos outros, em prol dos outros. Nenhum padeiro faz pão apenas para si mesmo. Nenhum jardineiro cuida apenas do jardim da sua casa. Nenhum pedreiro constrói apenas os muros da sua própria residência, do seu próprio lar. Então, por que seria diferente com o escritor? Né? E ali colocam, e se eu quiser somente escrever? É o que eu estava falando no início. Alguns escritores, algumas pessoas querem escrever só para si. Aqui nós podemos destrinchar. Podemos pensar numa escrita que nunca vai ser publicada, que não tem esse propósito, esse objetivo, como se você escrevesse apenas, digamos, mais terapeuticamente, apenas de uma forma expressiva, e está tudo bem, né? É um ato mais particular, mais terapêutico. Mas imagina que você é uma pessoa que diz, eu só quero escrever para mim mesmo e dane-se o que os outros pensam. Mas vai lá e publica o seu livro. A partir desse momento que você publica o livro, já acontece uma outra coisa que não é mais a sua preocupação exclusiva, individual. Então, o narrador diz, eu quero que a minha história seja engraçada, que ela seja como um raio de sol, que leve alegria a essa moça doente. Eu quero que, quando ela leia a minha história, ela sorria e sinta a vontade de falar para a cozinheira essa história, e sinta a vontade para conversar, e que ela sinta a vontade de sorrir, de se alegrar, que essa crônica, que esse texto leve alegria para ela. Uma alegria tão grande, um raio de sol tão luminoso, que as próprias pessoas vão se perguntar o que houve, que ela, que estava doente, acamada, agora sorri. Eu acho que a literatura, em muitas funções, das muitas funções que ela tem, uma delas é justamente ser uma espécie de remédio da alma. E eu não quero que vocês pensem aqui que isso é um discurso piegas de um professor de literatura, né? Ou, enfim, de alguém que gosta de literatura. A literatura tem muitas funções e ela pode ser cruel. E nessa crueldade, mostrar para o leitor um aspecto do mundo que deve ser combatido. Mas, como coloca o Mr. Hope, nosso amigo Lucas, ela também pode ser uma espécie de alento. Ela pode servir como aqueles voluntários que se pintam de palhaço e vão aos hospitais de câncer, aos hospitais infantis, e usam da sua arte, da sua interpretação, do seu amor por aquilo, como uma forma de colocar um sorriso na boca daqueles que sofrem, de levar uma alegria para um coração que muitas vezes está amargurado por uma doença, por uma tristeza, por uma frustração. E hoje uma pessoa que me segue aqui, e que é inclusive aluna do Veredas, me mandou uma mensagem muito bonita. Ela me falou sobre o trabalho dela, e é um trabalho que tem a ver com a administração penitenciária do estado dela. E ela então, exatamente hoje, no dia dessa crônica, ela se deparou com esses homens
da sociedade, criminosos, presos. E muitos deles ali não sabem sequer ler, né? E aí entra toda aquela questão, né, das causas da violência, que não são aqui o mote da nossa aula, da nossa live. Mas eu me lembrei de um amigo, uma pessoa que foi meu aluno numa pós-graduação em que eu dei aula, no início do ano, pouco antes da pandemia, o Luciano de Mendonça. Inclusive foi com o Luciano que eu fiz minha primeira live aqui no Instagram, quando decidi tornar esse perfil público, quando eu tinha 340, sei lá, seguidores. No início do ano isso. E hoje nós já estamos com 13 mil. E o Luciano de Mendonça, ele tem um trabalho belíssimo em Aparecida, de Goiás. Ele vai a presídios femininos, sem ganhar nenhum centavo por isso, sem ganhar nenhum tostão por isso, apenas porque ele quer. E ele dá aulas de literatura para presidiárias. E vejam como essas coisas todas se conectam. Porque a literatura pode transformar vidas. Uma boa história, um bom texto, uma boa frase, pode despertar o interesse daquele de quem menos se esperava, daquele de quem não se podia imaginar uma suposta vocação, um suposto interesse pela arte, pela literatura. E nós vemos nesse texto também essa vontade de que a literatura seja um remédio que acalente, um remédio que traga felicidade, que a literatura refaça os laços que o cotidiano, que os afazeres foram desfazendo. A Andréia colocando que uma vez por mês lia para as senhoras do asilo. Maravilhoso, Andréia. Maravilhoso, tá? A literatura capaz de refazer os laços daquele casal que estava brigado. E o narrador, então, demonstra a vontade de que o seu ato irradie coisas boas, irradie essa alegria, irradie essa luz, irradie essa energia, a fim de que o seu texto possa inspirar novas pessoas, pessoas desconhecidas para ele. Então a gente se pergunta qual é o alcance de um ato benéfico, qual é o alcance da bondade, qual é o alcance de fazer o certo, qual é o alcance de fazer uma coisa bonita. É incalculável. A partir do momento em que você começa a fazer algo bom, é como se você começasse a irradiar uma espécie de energia que nós não sabemos até onde pode ir, mas vai. Então nós sentimos no texto, quando ele fala do texto chegando à cadeia, chegando aos hospitais, às salas de espera, que as palavras são uma forma de melhorar o mundo. A função da arte, ou uma das suas funções, é justamente irradiar o bem, irradiar o belo, irradiar o verdadeiro. No final das contas, é como o Bukowski dizia, um texto é um bote salva-vidas. Só que nós não sabemos, nós escritores, quando lançamos um texto ao mundo, aquele que lança um texto ao mundo joga um bote para salvar uma vida, mesmo que ele não saiba que vida ele irá salvar. A palavra se espraia, se espalha, e ela pode chegar a lugares, a corações distantes, no espaço ou no tempo. Anos depois de ter sido escrito, décadas, séculos e até milênios, e salvar uma vida sobre a qual o autor nunca poderia
imaginar. A literatura pode salvar vidas, né? E nós vemos nesse narrador a vontade de que aquilo que ele tem de melhor, a história engraçadíssima, a história alegríssima, a história belíssima, que aquilo que ele tem de melhor possa chegar aos confins da China. E ainda que seja contada de uma outra forma, como se tivesse sido escrita por outra pessoa, ela possa encontrar mais pessoas. E vejam, no final das contas, esse autor, de modo tão benevolente, tão caridosa, tão altruísta, já nem sequer se preocupa se saberão que foi ele ou não que escreveu aquele texto. No final das contas, a atitude dele é tão despreocupada consigo, é tão despretensiosa, que no final das contas a única coisa que ele quer é que suas palavras germinem, que suas palavras floresçam, que suas palavras deem frutos no coração e nas almas das outras pessoas. E é como aquela passagem bíblica em que Jesus fala que quando você faz o bem, aqui parafraseando da minha maneira humilde, quando você faz o bem, não há necessidade de que você mostre aos demais o bem que você fez, né? Porque se você o fizer, os louros que você receberá são desses que você mostrou, para os quais você mostrou. Mas, claro, na perspectiva cristã, o importante é o bem para o olhar de Deus, né? E, claro, para a sua melhora íntima. E aqui o narrador tem essa perspectiva, ou ao menos um pouco dessa perspectiva, que é: eu fiz o meu melhor, eu fiz o texto mais bonito que eu pude, eu fiz o texto mais engraçado, mais divertido que eu pude, e isso já me basta. Então, quando me perguntarem se a crônica é minha, eu direi que não, porque, na verdade, isso não importa. O importa é que a crônica já está no mundo. E essa crônica, feita num lampejo de genialidade, num só segundo, só pôde nascer, só pôde ser escrita porque ele não pensava em si. Ele não pensava na sua glória. Ele não pensava na sua fama. Ele pensava na moça doente, sempre doente e sempre de luto. E foi por querer bem a essa moça, e foi por pensar no outro, que ele pôde expressar o seu ato de amor ao próximo, que por ser escritor, só poderia mesmo vir sob forma de texto. Então, pessoal, essa era a primeira reflexão que eu gostaria de ter feito com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte da nossa live, da nossa aula. E agora vamos passar para a segunda parte. Café com Leite, de Antônio Maria. Né? O Antônio Maria é um escritor que está bastante esquecido, mas que do final da década de 40 e durante os anos 50 foi uma figura muito importante no cenário carioca, no cenário brasileiro,
né? Um rapaz que nasce em Recife, filho de um grande usineiro em decadência, portanto ele não herda a riqueza do pai. Começa a trabalhar muito jovem nas rádios, jornais, e vai para o Rio de Janeiro tentar a vida. E claro que nós não conseguiríamos aqui fazer toda a biografia do Antônio Maria, mas eu queria pontuar algumas passagens do Antônio Maria que são muito interessantes e muito divertidas. A começar pelo contexto da chegada dele no Rio de Janeiro, porque quando ele chega, ele vai dividir um apartamento num prédio na Cinelândia, lá no centro do Rio de Janeiro, com o Fernando Lobo, que é pai do músico Edu Lobo. Vocês conhecem o Edu Lobo, de Ponteio, né? Era um, era dois, era cem, o mundo girando e ninguém. Fernando Lobo, que é pai do Edu, e com ninguém menos que aquele que viria a ser o Chacrinha, Abelardo Barbosa, né? E eles dividiam os três o mesmo apartamento. É claro que o Antônio Maria não tinha dinheiro para nada, era uma situação desgraçada, uma situação de penúria total, mas as histórias dessa época são muito boas, né? Para vocês terem uma ideia de como eles não tinham dinheiro, eles evidentemente frequentavam as ruas do Rio de Janeiro, do centro do Rio, da Lapa, e eles fizeram inclusive amizade com prostitutas de um prostíbulo que tinha nas imediações da Cinelândia. E como eles não tinham dinheiro para comer, eles ficavam esperando essas prostitutas surrupiarem alguns pães e algumas bebidas de dentro do prostíbulo para que eles pudessem ter de comer, né, na alta madrugada, né? E o Antônio Maria, ele vai tentando uns bicos nesse primeiro momento, mas na verdade, ele muito novo, ele já se entrega à noite carioca, né? Tem passagens. Ele foi expulso num período mais ou menos de um ano de 4 apartamentos. Então vocês vejam que o sujeito não era fácil, né? Numa dessas ocasiões, eles convidaram umas meninas para tomar cerveja, para beberem no apartamento. E uma dessas meninas ficou completamente louca, né? Bebeu todas e ligou para a polícia, querendo pregar uma peça no delegado, dizendo que tinha sido sequestrada. O problema é que ela, inocentemente, eles tinham combinado de que ela não passasse o endereço, mas ela, inocentemente, ao ser questionada pelo policial, passou o endereço de onde ela estava. O policial chega lá e prende o responsável pela festa, que era o Antônio Maria. E foi uma situação muito chata. O Antônio Maria só foi libertado porque um policial que era pernambucano se condoeu dele e deixou que ele fosse embora. E ele volta para o Nordeste, vai trabalhar em Fortaleza, depois trabalha na Bahia. As coisas para ele melhoram na Bahia, ele consegue uma boa posição na rádio baiana, tanto que ele fica bem popular em Salvador, se candidata a vereador, tinha muitas intenções de voto e só não ganha a eleição porque no último comício, nas vésperas da eleição, ele sai nos tabefes lá com um cidadão qualquer que estava perturbando o comício dele. Ele desce do palanque, entra na porrada com um homem e aquilo desgraçou ele na Bahia. Ele ficou muito com a reputação muito queimada, com uma má fama na Bahia, exatamente no momento em que ele estava ganhando dinheiro. E aí ele volta para o Rio de Janeiro para tentar novamente a vida. E, bom, o Antônio Maria, ele aos poucos, muito aos poucos, ele vai conseguindo lugares na imprensa carioca, não apenas imprensa impressa, mas também radiofônica e televisiva, né? O Antônio Maria, por exemplo, ele vai ser o locutor da Rádio Tupi na final da Copa de 1950, quando o Uruguai vence o Brasil no Maracanã. O Antônio Maria era o narrador, o radialista que transmitia a final, né? E dali em diante as coisas... Bom, tem várias fases na vida do Antônio Maria, né? A maior parte delas de muito pouco dinheiro, de muita pobreza, né? Mas em determinado momento, sobretudo quando ele vai para
para televisão, aí ele faz programa com Ari Barroso, ele começa a ter um destaque e aí ele começa a ganhar a admiração do Assis Chateaubriand, né? E começa, enfim, a galgar postos maiores até que ele consegue uma posição de muito destaque na televisão como produtor, porque ele não era só radialista e nem só fazia pontas, né? Ele era o produtor dos programas e era isso que dava um bom dinheiro para ele, né? Então, o Antônio Maria, ele passa uma boa parte da vida fazendo essas várias coisas, né? Como produtor de televisão, como radialista e, sobretudo, como cronista, que era a profissão que ele exerceu por maior parte do tempo. Mas o sujeito era um sujeito que de fácil não tinha nada, né? Tem umas histórias muito boas dele. Ele era um desses que convivia com a intelectualidade carioca, ele vai ficando muito amigo dos principais sujeitos da época, né? Vai ser muito amigo do Vinícius, vai ser amigo do Carlos Heitor Coni, vai ser amigo desse pessoal todo. As vedetes todas, né? E em dada altura, como ele tinha uma coluna social, ele passa também a frequentar muito a alta sociedade, a ter jantares e almoços com as grandes figuras da elite carioca, as quais ele inclusive desprezava nos seus textos. Mas tem umas histórias muito boas. Tem uma história dele, ele liga para o Coni. Coni, você nunca me enganou. Sempre soube. Aí o Coni sempre soube o quê, rapaz? Que nunca te enganei o quê? Que papo é esse? Não, é que é o seguinte, eu peguei um avião, né? E vi uma senhora lá lendo o seu livro. E aí eu me apresentei como você. Eu falei que eu era o Carlos Heitor Coni. E como ela nunca tinha visto a tua foto, ela acreditou, né? Me chamou para sentar ao lado dela, nós começamos a bater um papo e deu tudo certo. Eu falei, deu tudo certo? Não, fui para a cama com a senhora. Saímos do aeroporto, fomos direto pro hotel e tivemos uma noite de amor. O Coni, muito bem, isso aí sou eu mesmo. Não, Coni, mas é porque, na verdade, não era essa parte que eu me identifiquei com você, não. Eu me identifiquei com você na parte que eu brochei. Eu não, Coni. Quem brochou foi você, porque ela tá espalhando para todo mundo que foi sair com o Coni e no meio da noite ele deu uma brochada homérica. E tá todo mundo lá falando que foi o Coni que brochou. Então, era um sujeito assim, completamente engraçado, né? Varava as madrugadas do Rio de Janeiro, era muito conhecido pelas suas noites de boemia. A Darcy coloca ali que ele foi casado com a Danusa Leão, exatamente, Darcy. Ele, quando vem para o Rio, ele vem casado com uma pernambucana de família muito rica. E aí ela depois vem para o Rio viver com ele, eles tinham 2 filhos, só que o Antônio Maria ele se relacionava com muitas mulheres. Muitas mulheres. Ele teve muitos casos extraconjugais, mas não chegaram a se separar nesses vários casos, né? Inclusive era um frequentador assíduo do meretrício de Copacabana, né? E ele teve casos com várias vedetes. Com a Danusa Leão, que era uma mulher belíssima, né? A Danusa era casada com o chefe do Antônio Maria, Samuel Weiner, né? Que era o dono do jornal A Última Hora. E o Antônio Maria conquista a Danusa Leão, mas essa foi mesmo uma paixão. Essa não foi um caso qualquer. Eles terminam, né? O Antônio Maria termina com a sua esposa, vai viver com a Danusa Leão, que termina com então o chefe do Antônio Maria, e o Antônio Maria, quando ele morre nessa situação com a Danusa Leão. O que aconteceu? Ele tinha um problema no coração, mas ele fumava muito, bebia muito, ele fumava 3 maços de cigarro por dia, e ele era muito ciumento, né? Então o que acontece? Quando ele ficou adoentado, ele morre bem jovem, né? Ele morre em 64, exatamente com 43 anos. Os últimos meses que ele passa com a Danusa Leão foram tão ruins para ela, né? Porque ela inclusive chegou ao ponto de ter que dar banho nele, ele estava realmente assim, muito mal, só que ela tinha que trabalhar.
tinha os programas na rádio que ela tinha que fazer, as rádios novela, tinha, enfim, fotos para ela tirar, a televisão, essa coisa toda. E ele tinha crises de ciúme, assim, loucas, né? E ela, apesar dessa situação dele, se viu sem condições de permanecer ao lado dele e acabou voltando para a casa dos pais dela, né? Então, quando ele morre, dali a pouco tempo, dali a poucos meses da saída da Danusa Leão da casa, dali a pouco tempo ele morre, né? E ele morre numa situação muito estranha, né? Muito, enfim, triste, porque, como eu falei, ele percorria as boates, os bares de Copacabana, principalmente, e as delegacias também, porque ele tinha uma coluna chamada Romance Policial de Copacabana, que eram os casos policiais de Copacabana. Mas ele percorria os bares ali onde tinham escritores, onde tinham, enfim, atores, atrizes, pessoas do cenário cultural. E ele ia lá, passava as madrugadas e no dia seguinte fazia crônicas sobre esses acontecimentos, esses eventos da noite carioca. E numa dessas, ele foi num restaurante, na verdade, ele tinha ido a esse restaurante especificamente, trocar dinheiro para continuar sua peregrinação noturna. E nisso que ele trocou o dinheiro e ficou conversando lá com um garçom na frente do restaurante, um restaurante que tinha ali na Nossa Senhora de Copacabana. Ele teve um ataque cardíaco decorrente desses problemas de saúde que ele já tinha e faleceu. Mas era um sujeito muito querido, né? Um sujeito que inclusive era compositor de samba-canção, né? Ele escreveu, acho que a música mais famosa dele é aquela Ninguém Me Ama, que foi gravado por um monte de gente, né? Foi gravada por Angela Maria, pelo Calbi Peixoto, inclusive foi gravada nos Estados Unidos pelo Nat King Cole, né? É uma música muito famosa, vocês devem ao menos conhecer os versos, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eram sambas, canções, né? Samba-canção mais triste. Aliás, a Adriana, cujo romance se chama como samba-canção, Adriana, o Antônio Maria era um grande compositor de samba-canção, né? Então, era um sujeito muito interessante que escreveu muitas crônicas, tem mais de 1000 textos de crônicas aí num período muito curto de tempo. Chegou a escrever uma crônica por dia durante alguns anos, uma produção muito grande. E é muito interessante porque ele não publicou nenhum livro em vida. Ele, na época, não acreditava que crônicas fossem um gênero que deveriam ir para o livro. Ele tinha ainda essa concepção de que crônica era uma coisa para jornal e, enfim, no dia seguinte já não valia mais nada. E quando ele morreu, encontraram um diário dele. Esse diário foi depois organizado exatamente pelo Joaquim Ferreira dos Santos e publicado. E a gente percebe algo que dialoga com essa crônica de hoje, que era um homem com uma profunda tristeza interna, né? Então como é que a gente quando compara os eventos públicos da vida do Antônio Maria e aquilo que ele expressava no seu diário, a gente percebe que era um homem que tinha uma enorme amargura em relação à forma que ele próprio levava a vida. Ou seja, tem, por exemplo, uma passagem que ele tem um jantar com Jorginho Guinle, né? Aquele playboy carioca, né? Inclusive, eu acho que é no Copacabana Palace. E aí ele depois, e outras pessoas também nesse mesmo métier, e depois ele escreve no diário assim: são boas pessoas, mas fúteis, burros, vazios, né? São pessoas medíocres. Em relação a essas muitas mulheres que ele teve, acontece a mesma coisa. E é por isso que eu digo que esse diário dialoga muito com essa crônica de hoje. Porque era um homem que estava vivendo com a elite carioca, bebendo com ela, né? Mas que ao mesmo tempo detestava esse modo de vida, né? É como se ele fosse impelido pelos seus vícios e pela sua profissão a estar nesse lugar que, pelo que se extrai
do diário ele não gostaria de estar. Ou que, no final das contas, quando ele ficava sóbrio em casa, ele percebia que eram vazios, né? Ele tem crônicas assim que ele realmente faz um retrato muito ácido do que era a elite carioca daquela época e do que era a Copacabana. Ele falava que Copacabana apenas falsamente parecia um lugar da elite, porque na realidade era um lugar de prostitutas, de criminosos, de drogas, né? Ele inclusive ele tem algumas crônicas que inclusive traçam um certo panorama da chegada de cocaína e de maconha, sobretudo a essas elites do Rio de Janeiro, ainda num momento muito incipiente de um uso de drogas assim mais generalizado no Rio de Janeiro. Então era um sujeito que era muito atento à sociedade no final das contas, né? E quando a gente olha para esse texto, que faz uma defesa de um amor mais puro, a gente percebe que há um contraste em relação àquilo que ele viveu, né? Esse homem que se deitou com muitas mulheres, esse homem que frequentou bares diariamente, casas noturnas diariamente, prostíbulos diariamente, né? Esse homem, no final das contas, tinha uma imensa frustração em relação a tudo isso, né? No final das contas, eu percebo no Antônio Maria alguém que viveu essa espécie de carpe diem, de vida desenfreada, de vida à la James Dean, né, que era o ídolo da época, o ícone da época, mas que no fundo, quando chegava na sua casa, quando deitava na sua cama, em meio à escuridão do quarto, percebia que todo esse desregramento não lhe preenchiam. Não lhe preenchiam. Então, o que nós temos na crônica de hoje? Café com Leite, de Antônio Maria. Nós temos esse amor que é contrário àquilo que, na maior parte do tempo, o Antônio Maria viveu. Nós temos a necessidade do narrador, necessidade manifesta pelo narrador, de um amor puro. Puro no sentido de um amor mais companheiro. Aqui nós temos a perfeita contraposição entre essas duas formas de viver, né? O homem que se relaciona com as amantes da tarde, esses amores descompromissados, cujo único compromisso são aquelas horas do ato sexual, depois da qual cada um vai para o seu canto, né? E por outro lado, nós temos esse homem que necessita de uma companheira. Esse homem que vê a mulher como um porto seguro. Então é uma crônica que tem como se fossem duas faces do próprio Antônio Maria, que estão sendo expressadas pela voz desse narrador. Então, logo no início, o narrador já coloca que o amor é uma necessidade. Mas que amor é esse? É o amor que vê a mulher, a esposa, como um porto seguro. Um porto seguro para o qual possa regressar o corpo cansado do marido, após um dia de labuta, após uma jornada de trabalho. Então é um elogio a esse amor companheiro. Bom companheiro que o Antônio Maria não soube ser. A sua esposa, a sua primeira esposa, era esse porto seguro. Mas ele foi um mau navegador. Ele foi um mau marinheiro. Porque ele quis atracar em vários portos. Mas ao atracar em vários portos, era como se não atracasse em porto algum, né? E aqui ele coloca essa tristeza de ser amante e divide justamente em duas possibilidades os atos dos homens. Ele coloca grandes homens entre aspas, porque na verdade o que ele quer dizer é que
esses grandes homens só são grandes perante a sociedade que os vê assim. Mas no fundo, ao terem as suas La Belle de Jour, as suas mulheres, as suas belas da tarde, eles não são grandes. Na verdade, eles são pequenos. Porque La Belle de Jour é uma mulher que não preencherá o coração desses homens. A La Belle de Jour não vai preencher-lhes o vazio. E esses pequenos homens, entre aspas, também só são pequenos perante a sociedade. Porque, coloca assim o narrador, porque na verdade, esses pequenos homens é que têm sorte. E é eles que são, no final das contas, os grandes homens. Homens que têm essas amantes da tarde permanecerão vazios, inclusive compartilhando a sua mulher de algum modo com os outros, nesses lençóis dos motéis, das pensões. Mas os homens pequenos que têm o seu porto seguro, que têm o seu amor, que têm a sua esposa, a sua companheira, a sua parceira, esses sim sabem amar. Esses sim serão preenchidos de amor. O amor verdadeiro não é o amor de algumas horas, depois das quais nada existe. O amor verdadeiro é o amor café com leite. O amor verdadeiro é o amor das noites em que se deitam juntos os amantes. O amor verdadeiro é quando esses amantes acordam juntos. O amor verdadeiro é partilhar o café da manhã. E nada importa mais que o amor, diz o narrador. Como quem diz, de tudo isso que eu vivi, do dinheiro que eu ganhei, dos trabalhos que eu fiz, das camas em que eu estive, nada disso importa. O que importa é o amor. Nada além do amor, ele diz. Tudo é menor que o amor. Do socialismo à astrofísica. Porque no final das contas, o que importa, o que interessa, é esse amor verdadeiro, ao amor café com leite. É o amor que partilha a cama todas as noites e que vence as agitações dos mares bravios ao longo do dia. E no final ele diz, o amor, o homem só tem duas missões. O homem só tem duas missões. O amor, não o amor da tarde, não o amor La Belle de Jour, mas o amor das manhãs, da parceria, do companheirismo. E a outra missão é escrever. É escrever com 2 dedos na máquina. É o amor e o trabalho. É o amor, a esposa, a companheira e a labuta, o pão, o dia a dia. Conquista-se o pão não para ter um caso qualquer, mas para voltar a esse porto, a esse cais de porto, que é a própria casa, que é o próprio lar, onde sua mulher lhe espera. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom. Para mim foi uma live muito boa. Gostei muito dessa dinâmica de fazer 2 textos. Acho que conseguimos perfeitamente cumprir os nossos propósitos da noite. E antes de que vocês saiam da live, deixem-me dar um recado. Não teremos live amanhã, por forças
profissionais, por razões profissionais. Assim como não pudemos ter ontem, infelizmente eu não poderei fazê-la amanhã. Voltaremos na sexta-feira. E na sexta-feira nós faremos a crônica Batizado na Penha de Vinícius de Moraes. Porém, além da crônica, também comentarei o documentário Vinícius de Moraes, que está na Netflix. Então, como muitos de vocês têm Netflix, tentem ver, ou hoje, ou amanhã, ou ainda durante o dia ou à tarde de sexta-feira, esse documentário. Porém, caso vocês não consigam assisti-lo, não passa nada, não faz mal nenhum. Faremos a nossa live e eu tenho certeza que os elementos do documentário serão enriquecedores para a gente, tenhamos visto ou não, tá bom? Então amanhã não temos live e voltamos na sexta-feira, às 9 horas, com a crônica Batizado na Penha, de Vinícius de Moraes, mais alguns comentários sobre o documentário que se encontra na Netflix. Pessoal, uma ótima noite de quarta-feira, uma ótima quinta-feira, calma aí que o negócio embolou. Uma ótima noite de quarta-feira, uma ótima quinta-feira e nos reencontramos na sexta-feira. Fiquem com Deus e até lá.